A Escola Municipal Casa Meio Norte fica em uma rua remota de uma dos bairros de menor renda e maiores índices de violência de Teresina, PI, cercada de mato, entulho e de casas simples, feitas de tijolos sem acabamento ou pintura. Os índices são consideravelmente superiores às médias do Piauí e também do Brasil. No país inteiro, pouco mais da metade dos alunos dessa faixa etária tem conhecimentos adequados em português e só 44% os têm em matemática. A grande transformação por trás dos índices crescentes na Casa Meio Norte começou em 2000, com um projeto de alfabetização e incentivo à leitura implementado por duas diretoras escolares que se viram diante de um desafio: como ensinar crianças em uma conjuntura totalmente adversa. Ao mesmo tempo, eu via que nossos alunos tinham grandes habilidades motoras, desde pequenos. Não tinha nada de errado com eles. Voltamos às teorias pedagógicas e passamos a estudar as crianças uma a uma para entendê-las. Tentamos olhar o modo como a criança aprendia a ler, mais do que como o professor a ensinava. Lima, ao lado da também diretora Osana Santos Moraes, desenvolveu, sem nenhum novo investimento, uma estratégia própria, que batizaram de Projeto Borboleta. A partir da ideia de transformação do inseto, ele passa de rastejante para voador. É como vemos os processos de aprendizado. A leitura te permite voar daqui para qualquer lugar do mundo. Olhando-os individualmente, as diretoras dividiram os alunos em 4 grupos, a partir da capacidade de leitura em vez de pela idade de cada um, desde borboletas, os que não leem nada, passando para dorinhas, os que são capazes de juntar uma letra a outra, mas sem interpretá-las, daí para os gansos, os que conseguem ler um pouco mais, mas sem fluência, indo até as águias, os leitores fluentes. A estratégia combina ensinar às crianças como as palavras são articuladas e o que Lima chama de coreografia da escrita, o fato de que a mudança de uma letra pode mudar o sentido da palavra. Mas vai além, a oferta de livros e os momentos de leitura são abundantes, para a criança aprender com o sentido das palavras e escutar seus usos, para se sentir uma leitora. Também usamos muitas poesias, por causa de sua melodia. Assim, as crianças passaram a ler uma média de 30 livros por mês, ou um por dia, mas em um contexto prazeroso, em que o texto tem significado. É entender que o ler pelo prazer de ler faz diferença na vida, conta Osana Moraes. E os professores são encorajados a sair da cadeira e a ver como está a leitura do lado das crianças, a escutá-las, sentindo o cheirinho delas. A aproximação afetiva é crucial para isso dar certo, diz Lima. A estratégia também tenta tornar as crianças mais ativas no aprendizado e na autoavaliação. Elas são incentivadas a avaliar a própria leitura, preciso melhorar na leitura da pontuação, por exemplo. A partir disso, fazemos proposições de como ela pode avançar até virar águia. Não temos uma cultura de provas e fazemos apenas as avaliações obrigatórias do MEC, prossegue. Como existe a expectativa de que a criança levará 3 anos, de ensino fundamental, para aprender a ler e escrever, ninguém se preocupava muito em ser aquela que ia ensiná-la de fato, e o aluno só ia passando de ano, explica a diretora pedagógica. Com isso, diz Moraes, os professores da escola foram transformados em aprendizes e observadores de alunos em processo de evolução, para compreender a criança como um ser capaz de aprender tudo. Ante os resultados na Casa Meio Norte, as diretoras passaram a franquear a estratégia para outras escolas e cidades da região, assim como fazem os sistemas de ensino privados. São mais de 10 municípios do Piauí replicando o projeto Borboleta, diz Lima. A secretária de Educação, Tiana Tapeti, queria transformar a cidade em um polo de leitura, mas notou que, sem um projeto de alfabetização, tínhamos poucos leitores, disse ela durante seminário sobre alfabetização realizado pelo Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV no Rio, em 23 de maio. O projeto Borboleta começou nas escolas da rede municipal oeirense em 2017 e, aliado a demais esforços para incentivar a leitura e a cultura entre os jovens da cidade,
fez com que as escolas locais praticamente zerassem as taxas de abandono escolar e reprovação, segundo o Tapete. Temos quase 100% de nossas crianças do primeiro ao quinto ano lendo, disse a secretária. Esse resultado, acima de tudo, é uma justiça social. Nossas escolas passaram a ter médias semelhantes a notas no IDEB, medição oficial do MEC, entre 6 e 7. Para Francisca Pereira Maciel, diretora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, CIALI, da UFMG, o Brasil já tem uma variedade de métodos e estratégias de alfabetização para atender às necessidades das escolas, materiais didáticos adequados e até bibliotecas bem equipadas em boa parte das redes do país. Mas ainda tem gargalos que dificultam que exemplos como os de Oeiras e da Casa Meio Norte se tornem mais comuns, além de fragilidades na formação universitária de professores plenamente hábeis a alfabetizar. O principal obstáculo é a criação de um compromisso com a alfabetização e de um projeto coletivo. Embora não tenha estudado o projeto Borboleta a fundo, Maciel diz que um mérito do projeto é ter conseguido trabalhar a leitura e a escrita em contexto com a cultura no entorno da escola e criar um coletivo que permitiu a formação de todos os professores, em torno de um objetivo comum. Ao terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, o ciclo final da alfabetização, apenas 66,2% dos alunos brasileiros tinham aprendizado adequado em escrita e 78,3% em leitura, segundo dados de 2016, os mais recentes, do IDEB. Para além das crianças, segundo dados do IBGE, o país passou de 11,4% de jovens ou adultos analfabetos em 2004 para 7% em 2017, mas isso ainda equivale a 11,5 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. A alfabetização foi um dos assuntos no centro de polêmicas neste ano no MEC, que em abril lançou a Política Nacional para essa etapa, com a intenção de fundamentar em evidências científicas suas políticas públicas para a alfabetização, e gerou um debate diante da sinalização de que o método chamado de fônico, que associa letras aos fonemas, seria privilegiado em detrimento de outros. Isso levou a críticas de diversos especialistas, por discordarem ou do método fônico ou da ideia de que uma única metodologia seja estimulada pelo Ministério. O que é necessário é um compromisso para que as crianças sejam alfabetizadas com a capacidade de fazer uso social, da leitura e da escrita, que faça sentido para além das quatro paredes da escola. Caso contrário, vira algo mecanizado. Onde ficam o prazer e o sentido do aprendizado? Para Rutneia Lima, da Casa Meio Norte, as discussões em torno dos métodos acabam tirando o foco da necessidade de cada professor aprender com as dificuldades reais de seus alunos, individualmente. Outra estratégia, disse Tiana Tapete, de Oeiras, é a escola puxar para si plenamente a tarefa de alfabetizar as crianças, sem esperar contrapartidas de famílias muitas vezes desestruturadas e pouco escolarizadas. Como vamos mandar uma tarefa de casa para um menino cuja avó não sabe ler? Questionou ela no evento da FGV. Então, temos que valorizar o tempo dela na escola. Se a família não consegue, nós vamos fazer mais pela criança. Se ela não aprendeu, a gente retoma. Nenhum aluno a menos. Rutneia Lima conta que, nos 19 anos em que ajuda a acomodar a Casa Meio Norte, perdemos 30 crianças para a marginalidade. Mas também temos meninos que foram para a universidade e se formaram em enfermagem, bioquímica, psicologia. Ainda estou pesquisando o motivo, mas vejo que nossa estratégia se sobressai principalmente nas escolas de zona rural. Eu acho que é porque alavanca a autoestima dos alunos. Eles ficam empoderados para ler. Meu sonho é que cada criança do Piauí mostre que é uma pessoa capaz de aprender.